Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, e com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta quarta-feira, dia 10 de junho de 2020, a quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, dia que antecede a grande solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor, Corpus Christi. E quero desejar que você tenha um dia realmente abençoado. Um dia que seja um dia de preparação para que amanhã possa cumprir o preceito do dia santo de guarda que é reservado, seja através das redes sociais, acompanhando a Santa Missa, participando de momentos de oração, seja através da sua oração pessoal, poder ter esse encontro com o Cristo Eucarístico. Então que realmente o dia de hoje seja um dia de preparação para esse grande dia de festa, este grande dia de solenidade. E quero convidar você, já agora, a colocar-se comigo na presença do Espírito Santo, reconhecendo a graça que essa terceira pessoa da Santíssima Trindade tem reservado para nós, tem oferecido a nós cada dia, no desejo de nos conduzir, de ser o guia da nossa vida, o Senhor da nossa história. Ele que procede do Pai e do Filho, e como nos lembra bem o credo niceno-constantinopolitano, ele é adorado e glorificado com o Filho. Ele que falou pelos profetas e continua falando hoje para nós, através da sua igreja. Então que o Senhor que dá a vida nos ilumine, nos fortaleça e nos guie cada hora deste dia que estamos vivendo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, a liturgia da Igreja, nesta quarta-feira da 10ª Semana Comum, nos traz o Evangelho de Nosso Senhor, narrado por São Mateus. O Evangelho de hoje está em Mateus 5, de 17 a 19. Mateus 5, de 17 a 19. Então ouçamos com bastante atenção esta palavra que vem para nos alimentar, para nos orientar
Essa palavra que é palavra de Deus, que nos é oferecida de um modo maravilhoso no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tirados da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu caro irmão, minha cara irmã, esse Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus, mais uma vez, vem falar de mandamentos, de leis, de prescrições que são válidas para a nossa caminhada de fé. Jesus, durante a sua vida pública, foi acusado de estar querendo mudar a lei de Deus, ou de estar ignorando a lei de Deus, ou quem sabe de estar ensinando uma outra lei diferente da lei de Deus. Jesus foi acusado, muitas vezes surpreendido em armadilhas, porque queriam provar que ele era um traidor da lei, um traidor da verdadeira palavra de Deus. Mas Jesus deixa bem claro que não. Ele não veio abolir a lei. Ele não veio substituir a lei por uma outra lei simplesmente. Ele não veio para ignorar aquilo que era prescrito e, pior ainda, levar outros a fazer o mesmo. Não. Ele veio tornar mais clara a lei. Ele veio, sim, dar uma interpretação mais justa à lei que muitas vezes era instrumentalizada para oprimir as pessoas. Ele veio dar clareza às palavras sagradas que, repito, muitas vezes eram instrumentalizadas para garantir o status de alguns e o poder de alguns sobre os outros. Então, aquela palavra de Deus, que era dada para confortar os corações, para fortalecer as almas, para animar na caminhada tão difícil que vivia já o povo naquela época, para dar o ânimo necessário diante das perseguições e, quem sabe, das explorações dos mais diversos governos que tiveram o poder sobre o povo de Deus, estava sendo instrumentalizada, usada como instrumento de poder, instrumento de opressão. Quantas vezes Jesus não chamou a atenção quando disse, por exemplo, olha, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Vocês dizem que eu não posso fazer uma cura num dia de sábado, porque é dia de sábado,
Mas justamente porque é o dia do Senhor, o dia santo, é que o Senhor pode fazer maravilhas. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o homem ser escravo do sábado. A palavra, a lei, a norma deve servir sempre para dar cada vez mais liberdade e liberdade verdadeira ao ser humano, e não para escravizá-lo, não para acorrentá-lo. E é isto que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje. Ele não veio mudar a lei, não veio extingui-la, mas veio para dar um sentido à lei, veio para fazer com que a lei seja interpretada do modo correto, veio para mostrar que os mandamentos não precisam ser pesados, mas podem ser acolhidos com amor, como um gesto de entrega, de auto-entrega a Deus. E tudo isso vai fazer a diferença. Jesus, ao contrário do que pensam, ele é até bastante radical ao dizer: ninguém ouse tirar uma letra sequer desta lei. Ninguém ouse mudar uma vírgula que seja nesses mandamentos. E ai daquele que tentar fazer isso. Ai daquele que tentar mudar um só desses mandamentos. E pior ainda, se levar outros a fazer a mesma coisa. Porque, irmãos, pior do que uma pessoa ir pelo caminho errado é quando ela leva outros para o caminho errado. Pior do que uma pessoa desviar-se do caminho é ela seduzir outras a desviarem-se também, em pequenas ou grandes coisas. E Jesus diz: ai de vocês, porque serão tidos como menores no reino. Jesus nos ensina, irmãos, que a lei de Deus deve ser seguida. Jesus nos ensina que a palavra de Deus não pode ser mudada. Mas ela não tem que ser um peso para nós. Ela não tem que ser apresentada para nós como algo que tolhe nossas forças. Mas ao contrário, a palavra tem que ser apresentada para nós como alimento. Mesmo quando ela nos censura, mesmo quando ela nos chama atenção, mesmo quando puxa a nossa orelha, para nos encaminhar pela via correta. Mas deve ser acolhida com amor e deve realmente transformar a nossa vida em uma vida melhor. A palavra de Deus não é para oprimir. A palavra de Deus é para regenerar. A palavra de Deus não é para pesar. A palavra de Deus é para nos levar à consciência. A palavra de Deus não é para ser uma carga sobre nós. Mas a palavra de Deus é realmente o alimento, às vezes o remédio, um pouco amargo muitas vezes, mas que nos fortalece e nos dá a saúde que nós precisamos. Os mandamentos, a lei de Deus, a palavra de Deus, é para promover vida, e é isso que ela faz. Ainda que às vezes tenha o gosto amargo do remédio. Repito, quando nos censura, quando nos chama atenção, quando nos puxa a orelha, mas para nos fazer pessoas melhores. Sem ser um peso, ela será sempre útil para instruir,
para nos chamar a atenção, para nos alimentar, como lembra já São Paulo na segunda carta a Timóteo. A palavra de Deus sempre é útil. Os mandamentos de Deus sempre são úteis. Então que Jesus nos ajude a compreender sempre mais essa palavra, a nos alimentar dela, a fazermos cada vez mais a experiência do ressuscitado através de suas leis, de seus mandamentos. Que Jesus nos ajude a guardar essa palavra e não senti-la pesada sobre nós, mas sempre como um fardo leve, que é o fardo de Jesus, um jugo suave, que é o jugo de Jesus, que nos leva a ser pessoas melhores e agir segundo Deus. Que Jesus nos ajude e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Quando a dor me consome, murmuro o teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar.